Enquanto a sua outra pergunta, quantos milagres Cacô Felipe fez para ele ser verdadeiro, o senhor também não poderia me fazer uma pergunta dessa. Como um judeu, um rabino, o senhor não poderia dizer isso. Eu estava esperando algo mais do senhor aqui, porque o senhor é um judeu, um rabino. O senhor não pode me fazer uma pergunta dessa. Por exemplo, será que é milagres que faz de um homem um profeta? Se for, pode me dar o milagre de João Batista? A cura de João Batista? O grande sinal de João Batista? E Jesus disse que João Batista foi o maior dos profetas. Cadê o milagre de João Batista? O morto que o João Batista ressuscitou? O leproso que João Batista curou? O paralítico, o cego, o surdo, o coxo, o aleijado? Qual foi o milagre de João Batista, senhor Max? Senhor Max, o senhor está diante dos discípulos de Cacô Felipe. Diga-me, qual foi o milagre de Isaías? Qual foi o morto que Isaías ressuscitou como Eliseu e como Elias? Cadê o grande milagre de Jeremias, como fez o grande profeta Moisés? Será que é milagres que faz um homem ser um profeta, seu Max? Ou é um chamado? Moisés era um profeta não pelos milagres, não por causa das pragas, não por causa dos 2 sinais. Moisés era um profeta porque ele recebeu um chamamento, um chamado autêntico de Deus no Monte Horebe. Ali na sarça ardente era o chamado e a comissão de Moisés. Moisés tinha um chamado de Deus. Ele tinha uma comissão de Deus. Ele tinha uma mensagem que foi colocada em 5 livros. Josué recebeu o seu chamado, a sua comissão, à beira do muro de Jericó. Isaías recebeu o seu chamado quando ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ali estava o chamado e a comissão de Isaías, e ele colocou a sua mensagem em um livro, o livro do profeta Isaías. Lá no capítulo 1, capítulo 2, Jeremias vai contar o seu chamado. Paulo vai contar o seu chamado a caminho de Damasco. Senhor Max, Cacô Felipe recebeu o seu chamado, a sua comissão, assim como os profetas da Bíblia, em 24 de abril de 1993. Agora, se o senhor for humilde, se o senhor realmente é um verdadeiro judeu, porque até agora eu estou desconfiado, mas se o senhor for um verdadeiro judeu não olha para livro sagrado. Um verdadeiro judeu irá perguntar: como que o senhor chama? Adonai? Yahvé? Ó Adonai, ó Yahvé, onde é que está o teu profeta? Porque Deus fala pelos profetas. Está vendo? Quanto a outra pergunta sobre o apóstolo, talvez vou responder depois, mas quero responder o que o senhor disse lá atrás. O senhor disse que Abraão não era um profeta, mas quando Abraão estava no Egito e Abimeleque tomou a sua esposa, e quando Deus dá um sonho para Abimeleque, diz Abimeleque: o que você fez? Por que tomou a esposa do meu servo Abraão? Ele disse: Senhor, não fui eu, foi ele que mentiu para mim. E Deus disse para Abimeleque: ai de ti, se Abraão não orar por ti, Abimeleque, porque Abraão é o meu profeta. Aí está o profeta Abraão. Ok. Então, senhor Max, o senhor tem 7 minutos exatamente para a sua réplica. Vou colocar o tempo na tela para o senhor. 7 minutos, senhor Max, com a palavra. Comecemos. Primeiro, o nome... Existe uma diferença entre ser um profeta e ser o profeta. Artigo definido, artigo definido. Um profeta, mais um entre os demais. O profeta, aquele, o único. O único profeta exclusivo das Escrituras chama-se Jesus. Temos que definir aqui o significado de profeta. Profeta é aquele que fala em nome de Deus. Porém, nesse contexto da salvação, só temos um profeta, que é Jesus. Repito, o único nome que foi dado nos céus e na terra, pelo qual possamos ser salvos. O nome de Jesus, ele foi citado, sim, no Velho Testamento, em vários lugares. Eu não vou citar todos, porque o tempo me é escasso. O salmista Davi Meler, Davi, nosso rei, ele disse: disse o Senhor ao meu Senhor. Aqui ele estava se referindo, e qual é a palavra que ele usa na língua hebraica? Ele fala: e disse Yahweh, ao meu Yeshua. A palavra Yeshua, ou Yahshua, significa Yah salva, ou Yah é salvação. Então, é por isso que o anjo deu esse nome ao Messias, de Yahshua. Por quê? Porque ele salvará o seu povo do seu pecado. O nome em si, ele tem o significado da missão que ele veio fazer, salvar. Quanto a esse Cacoa, o Cocal, sei lá o nome desse cara, desse mentiroso, o nome dele não significa absolutamente nada em relação à salvação. Não tem nenhuma conotação com a salvação.
Então, o seu nome não é citado nas Escrituras porque ele não é o profeta. O profeta é Jesus. Seu nome foi citado pela boca de Davi, nosso rei. 2, quando você disse, o que é que um judeu está fazendo nos Estados Unidos, meu amigo? Ser judeu é diferente de ser israelense. Todo judeu, no mundo inteiro, ele está ligado a uma condição sanguínea. Ele herdou isso de seus pais, de seus avós, de seus bisavós e tataravós. Você não é judeu porque nasceu em Israel. Se você nasceu em Israel, você tem cidadania israelense. Você não é necessariamente judeu. Tem muitos árabes que estão em Israel, que são cidadãos israelenses e não são judeus. Tem muitos judeus que nasceram em várias partes do mundo e que não são israelenses, não têm cidadania israelense, mas é judeu, porque é descendente de judeus. Então, deixar isso bem claro. Ser judeu não é ter nascido em Israel. Ser judeu é ter descendência sanguínea. Uma outra questão aqui colocada é que esse tal desse profeta, Cacou, Felipe Cacou, sei lá como é que vocês chamam, esse indivíduo, ele não está dentro do contexto profético das Escrituras. Por quê? Os profetas duraram até João. Depois de João não tem profeta. Não no contexto veterotestamentário e muito menos na condição de Salvador, porque o único profeta que salva é Jesus. Nenhum outro profeta se gabou de salvar, de ter essa capacidade de redimir a alma humana. Porque o sangue daqueles profetas, eles não podiam tirar os pecados do mundo. O único sangue, o único profeta que tira pecados do mundo é o sangue de Jesus. Abraão falou em nome de Deus? Falou. Nesse contexto, ele é um profeta, porque ele falou em nome de Deus. Nesse contexto, eu sou um profeta. Quando eu abro as Escrituras para ministrar, eu estou profetizando, que a maior profecia que existe é a palavra de Deus. Então, quando eu prego a palavra, eu estou profetizando. Mas isso faz de mim um salvador de pessoas? Isso faz de mim um redentor de almas? Não, absolutamente não. E esse Cacou aí, Felipe, ele não tem essa capacidade, ele não tem essa prerrogativa, ele é um pecador, nasceu em pecado, foi gerado em pecado, ainda no ventre da sua mãe, ele não tem condição de ser um sacrifício, ou sacrifício perfeito diante do Pai. Nós temos 2 sacerdócios na Bíblia. Nós temos o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, ele não faz parte. Nós temos o sacerdócio da ordem de Arão, ele também não faz parte. Prove-me na genealogia de que esse Cacô nem judeu ele é. E a Bíblia diz que a salvação vem dos judeus. Ele nem judeu ele é. Como é que ele pode ser um profeta pelo qual a salvação veio através dele? Nem judeu ele é. Cita esse cara na genealogia de Israel e dentro do contexto sacerdotal, do sacerdócio arônico, do sacerdócio de Melquisedeque. Quanto a Jesus, nós sabemos quem ele é, porque ele veio do sacerdócio de Melquisedeque. Ele é o nosso sumo sacerdote, o nosso Cohen Hagadol, aquele que intercede diante do Pai por nós até os dias de hoje, de dia e de noite, segundo as Escrituras. Mais uma coisinha, muito simples, que esse cara é um impostor. Esse indivíduo, em momento algum, foi reconhecido pelos pais da igreja. Em momento algum foi reconhecido por qualquer um dos personagens bíblicos. Em momento algum ele foi citado nas Escrituras. Os defensores dele são vocês. Quem vocês são? Qual a autoridade que vocês têm? Quem que estabeleceu na terra? Porque Deus não foi. Os únicos que Deus estabeleceu na terra como apóstolos foram para testificar de Jesus. Apóstolos de Jesus Cristo, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vocês são apóstolos desse cara aí, vocês são emissários dele segundo a carne, não segundo o Espírito. O Espírito Santo nunca mandou vocês saírem por aí falando de Cacô aí, dizendo que ele é o Salvador. Porque além de ser mentira, ele não tem essa capacidade. Profeta é uma coisa, o profeta é outro. Nós temos muitos profetas, muitas pessoas que falam em nome de Deus, inclusive os falsos profetas. E a Bíblia diz que nos últimos dias surgirão o quê? Falsos profetas. Esse Cacô é um deles. Mais um deles, porque tem um monte. Tem o falso profeta dos Mormons,
tem o falso profeta dos muçulmanos, tem o falso profeta, esse aí que você está citando. Ok, acabou meu Max, tempo? O seu tempo acabou de 7 minutos. Então Passou tá bom, um pouquinho, eu me inclusive. calo e deixa aí a minha fala. Okay. Profeta 5 minutos, salva só Jesus. 5 minutos para a tréplica do apóstolo Detamar. Tempo na tela, apóstolo. Irmão Sebastião, como é que é aí? Eu não entendi. O irmão pode parar meu tempo? Agora Sim. eu tenho o quê? É a sua tréplica, 5 minutos. Tréplica, né? Ah, sim, agora eu entendi. Sim. Ok. Sim, irmão. Sim. Eu gostaria de responder. Eu vou até pedir ao irmão Sebastião que no próximo bloco, irmão, o irmão coloca a tréplica 7 minutos, porque o seu Max está falando muitas coisas aqui. Eu quero derrubar com as escrituras todo o ponto que ele está dizendo aqui. Não e usa mostrar, as escrituras. Não e mostrar para todas as pessoas que hoje o profeta de Deus é o profeta Cacofilito. Não, você não pode falar no meu tempo. No seu tempo eu estava calado. As escrituras como relevantes. Não use a Bíblia. Vamos lá, eu estava falando aqui... Um momento, apóstolo, parei o tempo aqui, o tempo está parado. Seu Max, nós temos que cumprir as regras do debate, seu Max. Quando estiver o tempo do apóstolo, o senhor respeita o tempo do apóstolo e o apóstolo respeita o seu tempo. Apóstolo, o tempo vai seguir daqui onde parei. Tempo na tela. Sim, o que eu estava dizendo é que Cacofilipe é um profeta como Moisés, um profeta como Elias, um profeta como Isaías, um profeta como Jesus de Nazaré. Então, como o seu Max estava falando que existe um profeta, existe o profeta hoje é Cacofilipe. Agora, um profeta é um profeta menor, um profeta é um homem ou uma mulher que tem dons de profecia. Existem 3 tipos de profeta. Existe o profeta maior, o profeta menor, o Moisés, o profeta maior, Arão, o profeta menor, Paulo, o profeta maior, Agabo, um profeta menor. Mas existia no tempo de Moisés, no tempo de Paulo, homens e mulheres com dons de profecia, de acordo com 1 Coríntios 12, 28. Mas Cacofilipe é um profeta mensageiro. O seu Max está falando de falsos profetas, de Mateus 24, 24. Seu Max, mas o senhor estava falando por telefone que existe dólar verdadeiro e dólar falso. Para ter dólares falsos, tem que ter o verdadeiro. Para ter falsos profetas, tem que existir o verdadeiro em algum lugar. O verdadeiro profeta de Deus hoje, profeta no hebraico, é Nabi. Nabi é porta-voz de Deus. Quem é o porta-voz de Deus hoje, seu Max? Se eu lhe perguntar, o senhor vai dizer que é Silas Malafaia. Mas quanto a Silas Malafaia, eu gostaria de dizer ao senhor que esse Silas Malafaia, a qual o senhor admira, eu não entendo como que um judeu pode admirar Silas Malafaia. Esse Silas Malafaia disse no mês de março, seu Max, de 2020, que no Brasil não haveria nenhuma catástrofe. E ele, junto com outros feiticeiros, Edir Macedo, Valdemiro, o Agenor Duque, Abílio Santana, persuadiram o presidente da República, Bolsonaro, para convocar a nação brasileira para um jejum nacional. Esse jejum aconteceu no dia 5 de abril de 2020. Todos os feiticeiros com as suas igrejas foram orar não sei a qual Deus, porque o verdadeiro Deus é o Deus do profeta Cacofilipe. Foi o verdadeiro Deus quem enviou o coronavírus. Só não sabia, não é? Mas o coronavírus é profecia do profeta Cacofilipe. Está no capítulo 3, versículo 25 do seu livro. Mas esse Edir Macedo disse que no Brasil não haveria catástrofe. Quantas mortes já tem só no Brasil, seu Max? O senhor sabe? Penso que já passou de 700 mil mortes no Brasil. Mas esse Silas Malafaia veio para dizer que ele é uma voz profética. Ele foi colocado no Brasil como uma voz profética. E ele disse que na Itália estava morrendo muitas pessoas porque a Itália tem uma grande população de idosos. O Silas Malafaia disse, eu tenho um vídeo aqui, ele disse que 23% da população italiana tem mais de 65 anos, e esse era o motivo de morrer tantas pessoas na Itália. Quando ele dizia isso, em março de 2020, seu Max, havia aproximadamente 25 mil pessoas mortas na Itália. No Brasil, não tinha nenhuma pessoa morta, no Brasil, com coronavírus. Agora eu pergunto, quantas mil pessoas morreram na Itália com coronavírus, seu Max? Não chegou a 40 mil. E no Brasil chegou a quanto? Talvez passou de 700 mil pessoas, seu Max. Onde é que está o Silas Malafaia agora? Onde é que está esse falso profeta Silas Malafaia? Que diz que não haveria catástrofe no Brasil. Será que 700 mil mortes no país não é uma catástrofe? Bem, eu não sei como que um judeu, um rabino judeu, pode admirar um homem como o Silas Malafaia. Mas vamos lá. Gostaria de dizer uma outra coisa aqui. Sobre Nicodemos, que o senhor diz. Nicodemos estava a falar com o profeta, Jesus. Jesus era a salvação. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida,
e ninguém vem ao Pai a não ser por ele, Jesus. Nicodemos estava falando com quem? Ele não estava falando com um rabino judeu. Ele não estava falando com um sacerdote, com o doutor da lei. Ele estava falando com o profeta Jesus de Nazaré. Quando o senhor Max vem aqui para dizer que o último profeta foi João Batista, senhor Max, eu quero lhe perguntar, ok, eu estava dizendo que o senhor Max disse aqui que Jesus, que João Batista é o último profeta. E eu queria perguntar a ele, e ele vai responder no seu tempo, mas que ele respondesse agora se Jesus era um profeta, senhor Max. Jesus também era um profeta? Não. Jesus não era um profeta. Bem, no meu tempo, eu vou lhe mostrar pela Bíblia, pelas Escrituras, que Jesus também era um profeta como Moisés, um profeta como Isaías, um profeta como Jeremias, um profeta como Cacô Filipe. Mas eu estava a dizer que a salvação de Deus é um profeta mensageiro na terra. Então, senhor Max, se tem falsos profetas de Mateus 24, só um momento, o moderador vai dar um tempo para o senhor ainda, só está no meu tempo. O caminho, a verdade e a vida. Só um momento, eu parei o tempo aqui. Senhor Max. Cacô aí nunca foi profeta, ele nunca foi o caminho, ele não é, nunca será o caminho, a verdade e a vida. É um impostor, salafrário. Senhor Max. Irmão, eu vou desligar o microfone dele, porque ele não deixa a gente continuar. Senhor Max, não fale no meu tempo. Você está falando de postura aí? Você ofendeu os pastores, você ofendeu a igreja evangélica inteira, a qual eu faço parte, você ofendeu a todos aqueles que estão trabalhando na obra de Deus no Brasil, defendendo esse malandro aí, desse Cacô. Isso é um malandro, impostor, mentiroso. Você ofendeu o Silas Malafaia, você ofendeu Edir Macedo, você ofendeu o Valdomiro Santiago, você ofendeu pessoas importantes. Então, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Deixa ele falar um pouquinho, irmão Sebastião. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Malandro é esse Cacô e quem o segue, incluindo você. Você é um malandro, você é um impostor, mentiroso, safado, entendeu? Você não tem prerrogativa, você não tem conhecimento bíblico, nem capacidade de tripudiar a igreja do Senhor Jesus no Brasil. Quem você pensa que é? Você está dizendo que desconfia que eu sou judeu? Pode desconfiar, não faz questão de levantar bandeira. Bem, o irmão Sebastião quer que eu continue, irmão? Ou o irmão quer ouvir o que o seu Max vai dizer? Porque ele tem o tempo dele, seu Max. No seu tempo, o senhor vai ter 7 minutos, aí o senhor pode dizer tudo isso. Sim, irmão Sebastião. Seu Max, eu gostaria que o senhor atentasse para o nível do debate, entendeu? O senhor não está agindo como um judeu messiânico, o senhor está agindo como evangélico, seu Max. O senhor é evangélico? Vamos continuar, irmão Sebastião. Vamos continuar. Ok. Então, eu tenho quanto tempo? É 7 minutos aí, irmão Sebastião? Não, nesse segundo bloco, ainda 5, né? 5 minutos, acabou o tempo. Pronto. Agora pode continuar. Nós vamos para o terceiro bloco. Nesse terceiro bloco, haverá uma pequena alteração na tréplica, que irá de 5 minutos para 7 minutos. E agora, no terceiro bloco, a pergunta está com o apóstolo Deltamar. Eu vou marcar 2 minutos na tela para o apóstolo fazer a sua pergunta ao senhor Max. Tempo na tela. Muito bem. Senhor Max, nós sabemos que Deus está vivo. Pelo menos eu creio em um Deus vivo. Eu não creio em um Deus que está preso dentro de um livro sagrado. Torá, Tanakh, Alcorão, Bíblia. E vários tipos de Bíblia. Eu não creio em um Deus que está no museu. Eu não creio em Deus, seu Max, que está limitado a uma pronúncia hebraica. Eu disse, antes que houvesse a língua hebraica, Deus já existia. Deus não pode estar preso a uma pronúncia Yahushua, Yahu, Yar, tetragrama. Deus não está preso a isso. Deus nem mesmo está preso a um corpo. Ele pode aparecer como anjo. Ele pode aparecer na forma de um homem. Ele pode aparecer na forma de um cordeiro. Ele pode aparecer na forma de uma coluna de fogo, de uma coluna de nuvem. Antes que houvesse Israel, já existia Deus. Antes que existisse língua hebraica ou grego, já existia Deus. Antes que houvesse um judeu sobre a terra, já existia Deus. Deus não está preso em um lugar. Quando o senhor diz que a salvação vem dos judeus, sim, vinha dos judeus. Não é presente, é passado. Quando Deus enviava profeta para os judeus. O senhor sabe que hoje Deus não trata com os judeus. Deus não está tratando com Israel. Deus está tratando com as nações. Deus está tratando com as nações. Já não é mais o tempo dos judeus. Já não tem mais profeta em Israel. Em Israel só tem rabinos, sacerdotes.
e eles estão divididos. O judaísmo está dividido tanto quanto o hinduísmo, tanto quanto o cristianismo. Milhares de igrejas evangélicas, protestantes, igrejas católicas, o judaísmo está dividido. Eu vou fazer a pergunta para o senhor. Dado que Deus está vivo, dado que Deus fala, a boca de Deus é o quê, seu Mac? O senhor vai estar de acordo, que o senhor é um judeu. A boca de Deus é um profeta. O nabi de Deus é um profeta. E o profeta tem que estar vivo sobre a terra. Neste caso, eu quero perguntar para o senhor, quem é o profeta de Deus hoje, a qual a igreja de Jesus Cristo vai ser conduzida? Porque Jesus Cristo sempre conduziu a sua igreja por meio de um profeta. Quem é o profeta de Deus hoje? Ok. 7 minutos, tempo na tela para o seu Max, 7 minutos. Sua resposta. Bom, para começar, Deus não está preso na Bíblia, a Bíblia está presa em Deus. Deus é Deus em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer situação. Ele é El Olam, ele é o Senhor de todo o universo. Mas isso não quer dizer que a Bíblia não seja relevante, porque é ela que revela o seu caráter, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Pulando agora para a questão da pandemia, porque aqui nós temos que decidir se nós vamos falar da questão da salvação, em que ela consiste e por quem ela nos é dada. Com duas perguntas. Em que ela consiste, o que é a salvação em si e como ela vem até nós. Bom, da pandemia, essa pandemia não é pandemia, é fraudemia. E no Brasil está sendo usada como ideologia política para os partidos de esquerda voltarem ao poder e começarem a roubar de novo. Essas mortes que tiveram aí no Brasil, muitas delas foram falsificadas, foram infladas por falsos laudos médicos. Isso está constatado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Mas não quero falar de pandemia, porque as pessoas, quando começou essa suposta pandemia aí no Brasil, ninguém morria mais de nada. Ninguém morria do coração, ninguém morria de embolia pulmonar, ninguém morria de falência renal, de câncer, de nada. Só morria de Covid. Um amigo meu aí no Rio tomou um tiro na cara e colocaram lá Covid-19. Então, esse vírus foi patenteado 10 anos atrás. Então, a Pfizer já tinha conhecimento desse vírus. Não foi esse seu falso profeta aí que trouxe essa revelação do vírus. Esse vírus não foi mandado por Deus. Esse vírus foi criado em Wuhan, na China, com a ajuda dos Estados Unidos. Essa é a grande verdade. Não é um vírus natural, é um vírus manipulado em laboratório com um propósito: redução da população mundial e controle social, que é o que eles querem fazer com essa porcaria desse passaporte aí, passaporte sanitário. Mas eu não quero falar disso. Tá? Eu quero falar dessas duas coisas. O que é a salvação? O que é a salvação? E como ela vem até nós. Primeiro, a salvação é um ato da bondade, da misericórdia, da benevolência e do amor divino. 2, por quem vem a salvação? A salvação não vem por nenhum outro, porque não há nenhum nome dado nos céus nem na terra pelo qual podemos ser salvos. Não há outro nome, mas o nome de Jesus. Jesus não é um profeta, como você alegou. Ele não é um profeta. Ele não é mais um no meio de todos estes que já vieram. Ele é o profeta. Ele é aquele profeta. Ele é o Cordeiro Imaculado de Deus. Ele é o Mashiach. Ele é o Cristo, o ungido. Ele é o único que salva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele não está morto, ele está vivo. Ele ressuscitou. Subiu aos céus e está voltando. No sistema de escravatura judaico, quando o servo preparava a mesa para o seu senhor, ele tocava um sino. O senhor vinha, se sentava à mesa, e a partir daquele momento o servo não podia tocá-la, porque se assim o fizera, ele estava impuro. A mesa ficava impura se ele tocasse. O senhor daquele escravo, ele comia, que era chamado de Kyrios ou de Curios,
o Adão em hebraico, ele comia, se ele pegasse o lenço que estava no seu bolso, no bolso da túnica, ele limpasse a barba e ele jogasse em cima da mesa, ele estava dizendo, pode se aproximar e comer do quanto e do que você quiser. Mas se ele não jogasse, dobrasse, e ele dobrava na forma triangular, com a conotação da Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve Israel, porque só o Senhor é Deus, ele é o único Deus, e ele dobrasse, colocasse do lado do prato, ele estava dizendo, ei, não se aproxime, eu ainda não terminei, eu vou voltar. E é o que fez Jesus. Jesus, o único profeta, o verdadeiro profeta, o salvador do mundo, ele, depois que depois que ele joga a túnica, ele dobra o lenço e coloca no cantinho. A pergunta é, por que Jesus jogou o lenço no chão, ou a túnica no chão, mas o lenço ele dobrou e deixou no cantinho? Ele estava deixando como Kyrios, como Curis, como o Senhor dos Senhores, uma mensagem para os seus escravos. É por isso que eu digo que eu sou um escravo de Cristo. Ele estava dizendo, eu ainda não terminei, eu vou voltar. Eu vou voltar. Ele subiu aos céus, apresentou a si mesmo como sacrifício perfeito, como nosso Cohen Hagadol, o último sacrifício, certo? Suficiente para a nossa salvação e perdão dos nossos pecados. É por isso que a Bíblia diz, quem tem o Filho tem a vida eterna, quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Não diz quem não tem o Cacoa não tem a vida eterna. Esse Cacoa é um impostor, mentiroso, vagabundo, devia procurar o que fazer. Seu Max, o senhor ainda tem tempo. O senhor ainda está no seu tempo, seu Max. São 7 minutos. Traz se puder, traz um sorvete, para mim, um sorvete, like sugar-free ice cream, if it's possible. I appreciate that. Thank you. Acabou a sua resposta, seu Max? Não estou ouvindo vocês e estou confuso. Se é 6 minutos, 7 minutos. 7 minutos, mas o tempo está correndo, seu Max. Está me ouvindo? Não estou ouvindo vocês. O seu microfone está Nem desligado, sei se vocês seu estão Max? me ouvindo, por isso que eu parei de falar. Vou parar aqui seu tempo. Sim, nós estamos ouvindo o senhor, seu Max. Vocês estão falando, eu não estou ouvindo. Eu parei de falar por causa disso. Não sei se vocês estão me ouvindo. Eu não vou ficar falando sem ninguém me ouvir. Então, eu acredito que meu tempo deveria ser restabelecido, pelo menos alguns minutos, os que ficaram faltando. Sim, irmão Sebastião, quando ele estiver nos ouvindo, o senhor pode dar mais alguns minutos para ele, não tem nenhum problema. Parei, vou dar mais um minuto para ele, foi exatamente o tempo, né? Está ouvindo, seu Max? O que é que deve ter acontecido lá com o áudio do seu Max? Acho que ele travou a imagem. Então, eu vi que a internet dele tinha dado uma caída, né? Caiu e voltou. Está ouvindo, seu Max? Não estou ouvindo vocês. Tem uma pessoa aqui falando que eu acredito em teoria da conspiração e coloco a minha confiança em Silas. Eu coloco a confiança da minha salvação em Silas em ninguém, rapaz. Muito menos nesse vagabundo, desse cacou. Entendeu? Não, a minha confiança, a minha salvação está em Cristo Jesus, Salvador do mundo, o único enviado do irmão Pai. Sebastião, o senhor passa o tempo para mim, como ele não está ouvindo, passa o tempo para mim, eu faço o meu tempo, quando ele retornar, eu não acrescento os minutos para ele. É o caminho, a verdade e a vida. E não é teoria da conspiração, é plano dos globalistas, redução popular. Como ele não está ouvindo, eu desliguei o microfone dele. Ok. Então, se ele não retornar, irmão Sebastião, eu quero responder o que ele disse, porque ele não pode dizer um monte de coisa aqui e ficar por isso mesmo. O bom é que ele tivesse aqui. O seu Manuel esteve aqui no debate, falou um monte de coisa, depois saiu para trabalhar. Tudo bem, não tem problema. Mas eu respondi o que ele disse. Se o seu Max não retornar, para continuar o debate, eu vou responder. Eu tenho aqui anotado o que ele falou.
Então, apóstolo, eu penso que para nós ganharmos tempo, eu daria o tempo da sua réplica, e na tréplica dele, eu iria acrescentar mais 1 minuto por causa do tempo que ele ficou sem nos ouvir. Então, eu vou dar 7 minutos ao apóstolo para a sua réplica, né? E o senhor pode falar aí, mesmo na ausência dele, não tem problema. Pronto. Ok. Ok. Tudo bem. Então, olha, tempo na tela. Sim, eu ia perguntar ao seu Max, porque ele havia dito lá atrás, citando Mateus 11, versículo 13, e ele citando Lucas 16, 16, ele disse que o último profeta foi João Batista, e ele afirmou isso aqui. Mas agora, na sua última fala, o seu Max vai dizer que Jesus era o profeta. Todo profeta mensageiro é o profeta do seu tempo. E quando ele falava sobre a ordem de Melquisedeque, existe o sumo sacerdote, de acordo à ordem de Arão. Mas existe o sumo sacerdote de acordo à ordem de Melquisedeque. O profeta não é um sacerdote. Ele é um sumo sacerdote de acordo à ordem de Melquisedeque. Todos os profetas, eles eram sumo sacerdote de acordo à ordem de Melquisedeque. Paulo, Isaías, Jeremias, Jesus, Cacô Filipe, todos os profetas mensageiros são sumos sacerdotes de acordo à ordem de Melquisedeque. Agora, eu queria dizer aqui uma coisa sobre a questão de profeta, irmão Sebastião, que Jesus, de fato, foi um profeta, e bom que o seu Max confirmou aqui. Por exemplo, lá em Deuteronômio, né? Deuteronômio 18, 18, Moisés disse que o Senhor Deus levantaria dentre o povo de Israel um profeta semelhante a ele, e a confirmação disso está nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, assim como em Atos capítulo 3, versículo 22, e Atos 7, 37, diz que Jesus era um profeta. Então, essa expressão de que João Batista foi um profeta, trata-se dos profetas da lei. Sim, trata-se dos profetas da lei. Bem, mas no que consiste a salvação? A salvação consiste em reconhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e aquele que Deus enviou. Eu ia perguntar ao seu Max, ele não está aqui para responder. Seu Max, quem é o enviado de Deus hoje? Porque no tempo do dilúvio, o enviado era Noé. E os filhos de Deus tinham que reconhecer o único Deus verdadeiro, como ele chama, Adonai ou Yahvé, o Jeová, não é? Reconhecer o único Deus verdadeiro, o Jeová, e aquele que Jeová enviou, que era Noé. No tempo do Egito, era reconhecer o único Deus verdadeiro, Jeová, o seu enviado Moisés, depois o seu enviado Samuel, o seu enviado Elias, o seu enviado Eliseu, o seu enviado Isaías. No ano 33, aí sim, a vida eterna consistia em reconhecer o único Deus verdadeiro e o seu enviado, que era Jesus de Nazaré. Está de acordo com João 17, 3. Mas quem é o enviado de Deus hoje? Quando o seu Max falava que a salvação vem dos judeus, isto foi quando Deus enviava profeta entre os judeus. Paulo, por exemplo, um judeu. Então, poderia-se dizer que a salvação vem dos judeus porque o profeta era judeu. Mas logo que Deus levanta o homem das nações, Irineu, no ano 170, na França, aí a salvação já não vinha dos judeus. A salvação vinha de onde? Vinha da França. Depois, quando Deus levantou o Martinho de Touro na Hungria, não poderia dizer a salvação de Deus vem da França ou dos judeus. A salvação de Deus, a salvação vem da Hungria, de onde vive o profeta de Deus, Martinho de Touros. Então, em cada tempo, Deus tem o seu profeta. O seu Max retornou aqui. Deixa eu adicionar aqui o seu Max. Eu voltei. Então, seu Max, eu estava dizendo... Eu estava dizendo... Vocês, eu não sabia se vocês estavam me ouvindo. Por isso que eu parei de falar, porque eu não estava ouvindo vocês. Entendeu? Então, meu tempo... Vamos travar o meu tempo aí. O meu tempo foi usurpado. Não por vocês, mas pelo próprio sistema, porque eu não estava... eu não estava ouvindo vocês e não sabia se eu estava me fazendo ouvido. Agora, eu quero fazer uma ressalva antes de qualquer coisa. Preste atenção. Esse debate é um debate filosófico, no campo das ideias. Não adentremos a seara pessoal. Vamos esquecer o Silas Malafaia, vamos esquecer os evangélicos, vamos esquecer os pastores, vamos esquecer o Cacô aí, vamos esquecer, vamos falar do ponto de vista bíblico doutrinário. Porque se nós adentrarmos a seara da ofensa pessoal e fizermos acusações infundadas, aí nós vamos estar cometendo crimes. Crime de difamação, calúnia, e tenha certeza que se vocês fizerem isso,
Se nós fizermos isso, cabe processo. Cabe Sim, providência. irmão Sebastião, vamos continuar. Obrigado, seu Max. Vamos continuar. Eu tenho Entendeu? quanto tempo, irmão Sebastião? Tem Sim, bastante obrigado. Eu estava dizendo que Deus salva, seu Max, pelos profetas. Meu tempo não foi Ele, restaurado. ele vai me atrapalhar toda hora. Não, meu Tem que tempo parar não o meu foi tempo, restaurado, irmão. Desliga o Sim, microfone dele. Seu Max, está no tempo do apóstolo. O senhor tem que respeitar Não, estava o no tempo. meu tempo Não. e deixou de funcionar. Não. Eu estava ainda 3 minutos e 20 segundos. Eu estou marcando aqui, ó. Estou marcando. Seu Max, eu vou dar um acréscimo para o senhor na réplica, porque o senhor estava sem fala, sem nos ouvir. Tá bom? Então, o senhor aguarde o seu tempo. Pode prosseguir, apóstolo. Tempo na tela. Sim, eu estava dizendo que Deus salva por meio dos profetas. O Salvador, senhor Max, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso. Mas como que Deus salva? Deus salva pelos profetas. Como que ele salvou no tempo do dilúvio? Não foi por meio do profeta Noé? Como foi que ele salvou no tempo do Egito? Não foi por meio do profeta Moisés? Como ele salvou no ano 33? Não foi por meio do profeta Jesus de Nazaré? Como que ele salvou depois? Não foi por meio do profeta Paulo? Atos 13:47, seu Max, diz que Paulo foi estabelecido para ser de salvação de Deus até as extremidades da terra. E o senhor não está de acordo que um profeta é a salvação de Deus. Jesus de Nazaré não estava no tempo do dilúvio. Jesus de Nazaré não estava no tempo de Isaías. Lá era outro profeta, com outro ministério. Então, se Deus salva pelos profetas, quem é o profeta de Deus hoje? O senhor havia dito que o último profeta tinha sido João Batista, mas agora, na sua última fala, o senhor disse que Jesus também era o profeta. Eu estou de acordo. Jesus era o único profeta mensageiro no seu tempo. A salvação de Deus hoje não está em Israel, a salvação não está com os judeus. A salvação hoje, seu Max, hoje não é, a salvação vem dos judeus, a salvação vem de Jerusalém, a salvação vem de Israel. Hoje a salvação vem da África. Por quê? Porque o profeta de Deus está na África. Houve um tempo quando a salvação vinha de Israel, quando os profetas eram judeus. Mas logo que Deus começou a levantar profetas na Europa, como Irineu de Lyon, Martinho de Tours, Columbo, John Wycliffe, John Hus, Martinho Lutero, Wilkes Zwingli, Charles Spurgeon, John Wesley. Então era para se dizer que a salvação de Deus vinha da Europa. A salvação vinha dos europeus, porque os profetas eram europeus. Quando Deus levantou um profeta na América do Norte, era normal dizer que a salvação de Deus agora vinha da América do Norte, porque a salvação de Deus na Terra era o profeta William Marion Branham. E eu estava falando aqui a respeito de Nicodemos. Nicodemos tinha um profeta lá chamado Jesus de Nazaré para perguntar: mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Antes de Jesus, as pessoas iam falar com João Batista. João Batista, o que eu devo fazer para ser salvo? João Batista era um profeta. Essa pergunta, seu Max, deve se fazer a um profeta. Depois de Jesus, o carcereiro de Filipós foi perguntar a Paulo: Paulo, o que eu devo fazer para ser salvo? Já não se fazia a pergunta mais para Jesus, porque agora a pergunta era feita para Paulo. De acordo com Atos capítulo 10, é dito que o Cornélio tinha que fazer esta pergunta para Pedro. Pedro, quanto à salvação, o que eu devo fazer? Pedro, o que eu devo fazer para ser salvo? E era Pedro, aquele que tinha a chave do céu, de acordo com Mateus 16, verso 14 em diante, quem foi responder para Cornélio o que ele tinha que fazer para ser salvo. Hoje, seu Max, para o senhor ser salvo, o senhor não tem que ir na Bíblia, não tem que procurar os rabinos judeus, o Silas Malafaia, o Edir Macedo. Todos esses homens são servos de Satanás, mas o senhor deve procurar o profeta do seu tempo. Se há falsos profetas, eu estou de acordo. Malafaia é um deles. Mas onde é que está o verdadeiro profeta? Se há falsos profetas, seu Max, onde é que está o verdadeiro? No seu tempo, eu queria que o senhor falasse o nome do verdadeiro. A não ser que o senhor vai confirmar o que o senhor disse lá atrás, que o verdadeiro profeta é Jesus. Seu Max, o senhor não está de acordo que o profeta tem que ser um homem vivo sobre a terra de carne e osso? Todos os profetas da Bíblia, eles eram homens vivos sobre a terra. O presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, é um homem vivo, não pode ser um homem morto, ou um homem que não está na terra. O presidente do Brasil é um homem vivo, não pode ser um homem morto, um homem que não está na terra. No tempo de Jesus, Elias estava vivo, Moisés estava vivo, Enoque estava vivo, mas eles não eram profetas no tempo de Jesus. O senhor não pode trazer para cá, 2000 anos depois, Jesus que foi profeta há 2000 anos atrás somente para os judeus.